Olá, tudo bem? Eu sou o Joquinho e esta é mais uma história por trás da música. E hoje nós vamos contar a história de uma cantora que eu particularmente gosto muito e sei que você também gosta. Nós vamos contar a história dessa menina e você vai se amarrar, eu tenho certeza absoluta. Por isso eu peço a você para dar um like no nosso vídeo, né? Aponta aí o positivozinho aí, clica. Compartilha com os amigos também, e se você ainda não estiver inscrito no canal, ajude seu amigo aqui, se inscreve aí, é só clicar aí onde está inscrito e aí você já estará inscrito, ok? Então vamos lá, nós vamos contar a história da Ellen Regina Edwards. Você sabe quem é essa cantora? Não sabe. Ela nasceu, na realidade, a família dela é uma família originária da Irlanda, mas ela nasceu no Canadá, mais precisamente lá em Ontário, Canadá, né? Ontário, não confunda, não é Ontário, é Ontário, tá? Bom, ela era filha da dona Sharon Edwards e o seu pai era o Clarence Edwards, que por sinal, quando ela tinha 2 anos de idade apenas, ele abandonou a família, largou a garotinha com 2 anos de idade, largou a mulher, sumiu no mundo, nunca mais apareceu, e a dona Sharon teve que se virar para criar as 2 filhas, né? Nós vamos contar então a história da Shania Twins, exatamente, por isso eu peço a você para vir comigo nessa viagem. Shania é uma garota que, como eu falei, né, aos 2 anos de idade, o pai a abandonou e a dona Aaron então mudou para uma outra cidade a 800 quilômetros de distância de onde ela morava, lá no condado de Ontário, lá no Canadá, naquela região lá, aquele país frio danado, né? E aí ela acabou conhecendo lá um índio. O nome desse índio era Jerry Twine. Exatamente, né? Só que esse índio tinha uma coisa interessante, ele não gostava de trabalhar e também não queria aceitar a ajuda do governo, né? Aquelas cotas que existem lá para o pessoal, né? Lá sempre existiu e tal, ele não queria aceitar, não gostava daquilo não, e com isso a grana faltava dentro de casa, né? Passou por uma dificuldade tremenda, foi um período de muitas dificuldades. Tanta dificuldade que nessa época a Shania já estava com 8 anos de idade e ela colocou a menina para cantar. Ela descobriu que a garota cantava legal, gostava de música e colocou a garota para cantar nos bares da redondeza, naturalmente bares familiares, né, com 8 anos de idade. E com isso aí a garota já começou a ajudar a família, já começou a trabalhar e ajudar a família, né? O seu Jerry realmente, ele também tinha outro detalhe, ele era violento, agredia tanto a mãe quanto a garotinha. A irmã mais velha já tinha aproveitado e dado linha na pipa, porque a situação ficou complicada, a irmã mais velha se mandou. Para você ter ideia, elas sequer tinham sapatos adequados para utilizar, para calçar durante o inverno canadense, que deve ser brabo, né? Porque lá é um país frio, no inverno então deve ser mais complicado ainda, né? Bom, depois de algum tempo, o pai resolveu tomar vergonha e arrumou um emprego na área que ele gosta, né? Na área de reflorestamento. Ele gostava dessa área e foi trabalhar numa empresa de reflorestamento. Só que passou alguns tempos, pouco tempo depois, ele e a dona Sharon, a mãe da Shania, estavam viajando lá por uma estrada, de repente bateram de frente com um trator cheio de madeiras, carregado de madeiras. E aí os 2 morreram, né? Os 2 morreram e a Shania se viu então sozinha, com mais 3 irmãozinhos menores, tendo que se virar para criar esses 3 irmãos, né? Aí o que acontece? Ela, nessa época então, ela resolveu mudar de cidade. Ela mudou para uma cidade chamada Huntsville, lá mesmo, Ontário, lá o condado, né, espécie de um estado, e mudou para uma casa que sequer tinha luz elétrica e sequer tinha água encanada. Brabo, né? Ela e os irmãozinhos, né? E a situação dela complicada, adolescente, e ela foi trabalhar então num resort. E
trabalhou durante 4 anos e, ao mesmo tempo, ela continuou com vontade de cantar, e tentando, né? E quando saiu desse resort, com 21 anos de idade, ela declarou que ela se sentia tão cansada e tão atribulada que parecia que tinha já 45, 46 anos de idade, devido à carga emocional e devido ao peso que ela teve que carregar, né, durante todo esse período, né? Bom, mas mesmo assim, com toda essa dificuldade, a família conhecia uma cantora chamada Mary Bailey, uma cantora country local, que gostava da Shania, gostou muito da Shania, da voz, do jeito dela, era bonita, né? E aí essa Mary resolveu segurar a Shania: olha, não desiste, você é bonita, você canta bem, você tem uma boa voz, vai em frente e tal. Incentivou a Shania a continuar a carreira, né? E a Shania foi. E acabou que a Mary se transformou então numa espécie de empresária, na realidade uma empresária mesmo, né? E foi trabalhar junto com a Shania. E depois de algum tempo, depois de muito corre aqui, corre lá, corre aqui, corre lá, em 1993, elas conseguiram uma gravadora e assinaram um contrato para a gravação do primeiro disco. Esse primeiro disco chamou-se apenas Shania Twain, só o nome dela, né? Shania Twain. Bom, foi um disco que não teve aquele marketing que todo cantor e todo artista deveria ter, né? E não vendeu assim muito. Ela teve que se virar, sair com aquelas fitas demos, com aqueles discos, visitando rádio, visitando lugares para ver se o pessoal tocava as músicas dela e ela começasse a vender, né? Na realidade, não foi tão mal assim. Vendeu 100 mil cópias. Apesar de tudo, vendeu 100 mil cópias, né? Que para o mercado lá, mercado americano, mercado canadense, europeu em geral, é pouca coisa, né? Aqui no Brasil, quando o cara vendia 100 mil cópias, ele tinha que dar graças a Deus, já se transformava logo num superastro. Mas lá a coisa é um pouco diferente, né? Bom, esse disco também tinha um detalhe. Era um disco de regravações de músicas antigas, música bastante country, aquela música roceira, né? Que a gente chama, né? E por isso também não foi tão agradável assim, né? Bom, só que naquela luta, aquele corre-corre, alguém olhou para a cara dela assim e falou: você tem jeito, parece que vai dar certo na televisão. Aí resolveram fazer um clipe com ela e mandaram exatamente para onde? Para a MTV, que tinha acabado de chegar, tava aquela febre de MTV, todo mundo mandaram um clipe dela para a MTV e os caras resolveram tocar. E aí começou a, né, ganhar um pouco mais de projeção. Nessa época, então, apareceu um camarada que era empresário, cheio do dinheiro, por sinal, empresário musical e produtor também. O nome dele era o Robert John Mutt, né? Esse camarada que você vê aí. E o cara se apaixonou, né? Isso aí realmente era muito bonita, é até hoje, 50 e tantos anos, mas continua linda até hoje, né? E o cara se apaixonou e partiu para cima e fez aquele contato, tal. Bom, moral da história, no final de 1993, eles estavam se casando, como você pode ver aí. Casaram-se e aí ele, como produtor, começou a trabalhar com ela para produzir algo mais interessante. E em 1995, eles produziram então um disco chamado Woman in Me. Só que foi um disco que ele teve que gastar muito dinheiro, foi um disco produzido e financiado pelo próprio Mutt, pelo marido dela, né? E olha que acabou vendendo 12 milhões de cópias só nos Estados Unidos, em 1995, esse primeiro disco, né? O disco foi sensacional, músicas de autoria dela também, ela acabou se transformando numa boa compositora, né? Só que esse disco trouxe algo diferente, não é aquele disco só country, é um disco que veio com mistura de rock, de música romântica, do pop, né? E espalhou pelo mundo inteiro. No Brasil, inclusive, foi tema da novela Rei do Gado. Além da novela Rei do Gado, né, teve regravações aqui no Brasil, teve versões brasileiras, né? E foi um disco assim que deu uma nova dinâmica para a música country, pelo menos lá, né?
correu o risco de ficar odiados para sempre, porque foi um disco que tinha country e outras músicas, e ela era uma cantora assim de country mesmo, na realidade, né? Bom, aí teve essa música que eu citei, Man of Mine. Essa música, inclusive, teve aqui no Brasil, como eu falei, novela Rei do Gado, e teve também regravações daquela dupla de irmãos, fazia muito sucesso na época, né? Sandy Júnior, tá aí, os dois fizeram uma versão dessa música, e também uma dupla sertaneja, depois de algum tempo, fizeram também uma versão sertaneja, aqueles dois lá, Edson e Hudson, fizeram uma versão dessa música, Any Man of Mine, exatamente. E também essa música ganhou o Grammy de 1996, né? Bom, no final de 2000 havia sido computado mais de 20 milhões de cópias vendidas. Ela passou a ser uma das cantoras que mais vendia disco na época, inclusive vendendo mais do que aquelas cantoras americanas tradicionais e europeias também. Passou a ser a campeã de vendas no mundo já nessa época, né? Bom, e o melhor estava por vir. Por quê? Em 1997, então, eles acabaram trabalhando com um disco chamado Come On Over. E esse disco foi um disco sensacional. Já de cara foi o disco mais vendido, né, por uma cantora. Ela bateu o recorde dela própria, né? Cantora de todos os gêneros, né? Em 98 já havia vendido 14 milhões de cópias, né? Ganhou vários prêmios, ganhou um registro no Guinness Book por ser o 5º disco a ter maior vendagem no lançamento, né? Quando estiver chegando ali, né? Então foi sensacional, né? O negócio não estava fácil, né? Eles estavam trabalhando mesmo com vontade com disposição mesmo, né? Bom, então vamos fazer um negócio? Vamos dar um corte por aqui. Eu sei que a história é interessante, é muito boa, você está curtindo sim, mas nós voltaremos na próxima semana para terminar essa história, que é uma história muito gostosa, que eu sei que você está gostando. Ok? Na próxima semana a gente volta. Por enquanto, peço a você para compartilhar o nosso vídeo, curtir o nosso vídeo, né? Assina aí se inscreva e nós voltaremos na próxima semana. Beleza? Abraço!